Tenho 43 anos, sou do Rio de Janeiro, moro em Recife há 13, morei no Rio. E desde criança eu sempre gostei muito de atividade física, gostei muito de esporte. Eu estou na televisão e está passando curling, eu assisto. Pode ser o esporte que for, eu tento entender. Só que eu sempre fui cheinho. Meu pai tem uma... Não igual eu tinha, eu era o pior. Mas meu pai tinha um pouco de tendência, minha mãe também. Eu sempre fui bem pesado, desde criança. Eu não me lembro nenhuma época em que eu não fui acima do peso. Então isso era um limitador. Eu era enxerido, né? Eu era bastante enxerido, eu tentava tal, mas tinha uma certa dificuldade. Mas sempre gostei, mas nunca pratiquei com regularidade, né? Eu nunca fui muito de comer por prazer. Eu tinha um problema grave, eu me sentia bem com o estômago cheio. Era meu estresse. Tem gente que se estressa, vai se drogar. Tem gente que se estressava, tomava Rivotril. Tem gente que se estressa, vai beber. Eu, quando me estressava, eu me sentia bem com o estômago cheio. Dava aquela relaxada. Aí, como eu estava muito estressado, passei uma época, logo depois do meu casamento, que não foi por conta do casamento, foi por causa do trabalho, muito estressado, era muito novo, então eu todo dia chegava em casa e me empanturrava e era aquela bebidinha pro alcoólatra, era minha da comida. Então eu comecei a engordar e ficou uma coisa meio fora de controle, cheguei a 148 quilos. Eu me lembro uma vez que eu cheguei na Centauro do Shopping Recife e eu comecei a experimentar uma roupa, eu gostei de uma roupa e peguei e não deu, era normal isso. Mas eu disse, rapaz, eu vou sair com a roupa daqui hoje. Eu comecei a experimentar. Teve um dia lá, desses 148, 147, que eu experimentei roupa. Nenhuma roupa da Centauro deu em mim, nem short, nem camisa. Nenhuma. Mas não é a que deu, ficou feio. Não dava em mim a roupa. Se o cara da Centauro chegasse para mim e dissesse, você pode levar todas as roupas que você quiser que dê em você, eu não ia levar nenhuma. Eu nunca fui conformado muito com esse peso. Então, tanto pela questão de tentativa de dieta, de regime ou de hábito alimentar, como na questão de atividade física, eu sempre tentei. Eu não era aquele gordo esculhambado. Sou gordo mesmo, acabou. Eu sempre insistia, né? Inclusive, o próprio Wilton, que me dá treinamento hoje, quando eu era pesado, eu tentei. Eu fui com ele e tal, e ele me deu uma força, me indicou um nutricionista, e eu ficava tentando, mas chegava um ponto que ele mesmo dizia, eu não posso fazer mais nada, porque aí começava a doer joelho, né? Eu não era conformado, me incomodava muito, mas quando chegou no 148, quando eu comecei a tomar remédio para diabetes, primeiro mês, segundo mês, a médica disse, você tem que tomar esse remedinho. Eu comecei a tomar remédio para pressão e para diabetes com 35 anos. Aí tomei só 2 meses, porque aí eu resolvi, disse, não, vou ter que fazer alguma coisa. Ouvi algumas pessoas falando bem da cirurgia bariátrica, ouvia muita gente que voltava tudo de novo, fazia cirurgia bariátrica e voltava tudo, mas eu via outros que fizeram e mudaram de vida. Aí eu vi ali uma chance de mudar, né? As pessoas diziam, ela não é milagrosa, ela não vai fazer milagre. Inclusive depois de mim teve gente que já fez e já voltou, né? Mas ela te dá uma segunda chance boa, né, de você recomeçar. E eu acho que eu me agarrei legal essa chance, porque de lá para aí fiz a cirurgia, de imediato a pressão melhora, a diabetes melhora de imediato. Hoje eu não tomo remédio para nada dessas coisas. E tive a condição de realizar o sonho, que era praticar esporte regularmente. Terceira semana depois da cirurgia, que vai fazer 7 anos em janeiro, 2018 vai fazer 7 anos, eu comecei a caminhar. O médico liberou, caminhada sem impacto pode. De lá para cá, toda semana, 3, às vezes 4 vezes por semana, eu faço atividade física, que aí ajudou a perder e principalmente a manter, né? Principalmente a manter. Você se sente realmente mais animado para fazer as coisas, né? E eu realizar um sonho, por exemplo, de eu conseguir correr 1 hora, eu corri uma meia maratona, né? Eu corri, o tempo não foi essas coisas todas, mas 2 horas e 12 minutos, mas assim, eu passar 2 horas e 12 minutos correndo direto, sem dar um passo caminhando, foi correndo direto, né? Então, você saber que você pode fazer isso é muito bom.
Saber que se um ladrão começar a vir atrás de mim aqui, eu consigo correr 2 horas seguidas, não sei se eu vou correr mais rápido que ele, mas se você começar a correr aqui, eu vou parar em Olinda. Hoje eu sei que eu consigo, né? Então isso, no fundo, para mim, pode parecer uma bobagem, mas para mim é muito interessante. E correr 10 km fácil. Hoje eu corro 10 km abaixo de 1 hora, não muito abaixo, mas 57, 58, e 3 horas depois eu tô novo. Não tô com aquela dorzinha, não tô cansado, não tô, né? Então, muda muita coisa. Questão de autoestima, questão de produtividade, questão geral do dia a dia, qualidade de vida, na verdade, né? Disposição, né? Hoje eu não consigo ficar muito parado. Antes, por causa do peso, até por causa da comida, você comia, já dava aquele banzo, né? E por causa do peso. Hoje é muito difícil eu ficar parado, muito difícil eu acordar depois de 5h30 da manhã, um dia normal. Por quê? Porque hoje eu acordo, vou fazer exercício, eu vou para academia, ou vou correr, tento alternar os dois. 2 de manhã, acordei 5 horas para correr, não é aquela coisa, ei, vou correr, é aquela coisa meio que na disciplina. Eu acordo com sono, como todo mundo, mas quando eu volto, eu sou outra pessoa. Então hoje eu sei já, eu consigo visualizar a volta, então já não é tanto esforço para a ida. Faz 7 anos que eu corro 3 vezes por semana. Então já corri, a grosso modo, 350 vezes. Não teve nenhuma que eu me arrependi. Já teve dia que eu me arrependi de não ter ido. Rapaz, vou, não vou, tem uma reunião, tem um trabalho, não vou não. Aí eu, devia ter ido. Porque se eu corresse um pouquinho mais aqui, o tempo que eu... Mas nunca eu me arrependi de ter ido. Rapaz, eu corri, não devia ter ido correr, ó. Nunca, nunca. Teve uma vez que eu estava gripado a semana toda, eu tinha a Corrida das Pontes para correr, e eu estava inscrito, não treinei nada, estava uma semana, quase 10 dias sem treinar, ainda gripado, eu estava inscrito em 10 km. Para não dizer que eu nunca me arrependi de nada, quando eu dei a primeira volta dos 5 que eu podia parar, eu já mal, com dor de cabeça, eu disse, rapaz, eu vou parar, não, vou nos 10. Aí eu me arrependi de ter ido nos 10. Porque aquele sol, aquele calor, me arrependi de ter corrido 10, não dos 5. Só uma vez, dos 350. No resto, toda vez que ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fui. Hoje, eu fui correr, ainda bem que eu fui. Porque o cara fica mais leve, fica se sentindo bem. Não existe quem não tem perfil de fazer exercício físico. Existe qual exercício você vai fazer. No meu caso, a corrida, pela praticidade, eu viajo muito. Eu só levo um tênis e acabou-se. No meu dia a dia, a corrida veio bem a calhar, e como eu sei que eu preciso fazer fortalecimento, força, eu alterno com academia, musculação tradicional. Mas eu acho que tem que ser todo mundo a fazer. Impressionante como esses treinozinhos que o cara passa, dá um tiro de 500, né? Quando você vai para uma prova, que sempre que eu estou em Recife, fim de semana, e eu vou, né? Para uma corridinha dessa, guardo minhas medalhinhas lá, e o teu rendimento melhora bastante. Eu não sei que diabo o cara faz com aquela planilha, mas faz toda a diferença, né? Porque teve uma época que eu ficava, eu vou correr 3 vezes por semana, 7 km. Aí você você não evolui de jeito nenhum. E na planilha, realmente, lógico que existe ciência naquilo ali, eu não sei qual é a ciência, sente fluindo bem mais tranquilo, né? Você acaba uma prova, não deve dizer que o tempo melhora, mas você acaba mais inteiro, né? Você acaba inteiro, você acaba sem dor, você acaba... Né? E tem orientação. O Hilton, por exemplo, sempre um cara que para mim meu ídolo é o osteopata também, né? Que tá cheio de dor, dor não sei aonde, dor não sei o que, o cara vai lá, né? E toda essa orientação de profissional é fundamental. E as planilhas do treino é sensacional. Comida para mim hoje é um combustível só. Eu não fico mais naquela fissura, por que eu vou almoçar? Ou eu estou pensando aqui o que eu vou almoçar. O cara queria comer, prazer em comer. Para mim é um combustível, ou seja, eu quero dizer que minha cabeça fica focada em outras coisas, né? Em produzir. É bem diferente. É bem diferente. A cirurgia eu recomendo para quem já tentou muito e não conseguiu. Eu não recomendo para aquele gordo esculhambado, porque tem o gordo que é esculhambado e tem o gordo que tenta
perder. O que tentou e não conseguiu mesmo, porque vira uma coisa biológica mesmo, vira uma coisa hormonal, dele não conseguir emagrecer. Né? Mas de uma forma ou de outra, como conheço pessoas, é mais difícil, que perderam peso relevante e mantiveram, que é o mais difícil, sem ajuda cirúrgica. Os amigos próximos, sim, eu falo, rapaz, vamos cuidar disso, vamos fazer. Né? E os que não são próximos, só lamento. Porque não precisa ser assim. E se o cara soubesse a diferença que faz, ia ser... Ele certamente não ia ficar na zona de conforto dele. Né? Vale o esforço. Vale o esforço. Vale o esforço. Com certeza.